Fala Pecuarista, tá começando o primeiro episódio do nosso podcast e hoje eu tô tendo a honra de bater um papo aqui com a diretoria da Siltomac, a família Siltomac. Tô aqui com a Silvia Sartori, a Mariana Rodrigues e o seu Silvio, pra gente bater um papo aqui sobre a história da Siltomac, a jornada da Siltomac que começou lá atrás e até os dias de hoje. Então, eu queria saber de vocês, primeira pergunta. Como começou a Siltomac? Não podia começar com outra pergunta, né? A Siltomac começou com a manutenção das máquinas importadas. E na época dos anos 70, as máquinas importadas não tinham peça. Então a gente é que fabricava as peças e dava manutenção. E de acordo com a necessidade do mercado, nós começamos a fabricar a máquina. Já com pouca ferramenta e com pouca experiência de indústria, mas sim de manutenção. Aos poucos, já nos anos 80, 85, a gente já tinha as ferramentas, né? Já tinha geradoras de engrenagem, já tinha como fazer muita coisa. E aí nós começamos a fazer os equipamentos de acordo com a necessidade do mercado. Mas a gente trabalhava a nível municipal. Era o que o município ali precisava. Depois foi expandindo a nível estadual. E hoje, vamos dizer, a nível mundial. Com esse desejo dos americanos, das máquinas nossas, abrir a empresa lá, muita exportação para o Mercosul. Então hoje, vamos dizer, teve uma evolução muito grande, né? Foi um trabalho de família, terceira geração, né? Meu pai é um homem muito trabalhador, muita experiência, e foi passando isso daí para gente. Então vai de pai para filho essa experiência, né? E como foi o momento que vocês duas começaram a participar disso? Eu imagino que vocês já nasceram nesse meio, então, desde pequena, talvez não tenha nenhuma data, isso é desde que nasceu mesmo, né? Mas quais foram os primeiros movimentos de vocês dentro da Siltomac? Nascer foi o primeiro movimento, Luiz. A gente nasceu literalmente dentro da Siltomac. E desde criança, acompanhando o meu pai, acompanhando o meu avô, meu tio, né? Então, desde criança mesmo, indo para o escritório, indo para a produção, arrumando o armário de ferramentas, organizando, que foi que a gente foi pegando os detalhes de como que funcionava, passando de departamento por departamento dentro da empresa. Começamos na portaria, fazendo atendimento do telefone, saber onde que ficava cada setor. E a gente foi crescendo junto com a empresa, cresceu, né? E assim, ter a experiência, né? Porque o meu pai costuma sempre falar, como que você vai dar uma ordem para alguém se você não sabe fazer o serviço? Para você mandar alguém fazer alguma coisa, você tem que saber. E foi isso que a gente foi treinada, na brincadeira mesmo, né? Sem querer. A gente foi treinar na hora que a gente viu, a gente tinha uma base de conhecimento muito grande, que é o que nos norteia hoje, né? Para tomada de decisão, para você saber conduzir a melhor situação da melhor forma. Foi desse jeito, desde criança, indo para o escritório, acompanhando, indo ver um gado com o vô, ou com o meu pai, ou com o meu tio, dentro da fábrica. Sempre foi assim. Que legal. E em que momento vocês conseguiram entender que parte vocês se sentiam mais à vontade para atuar dentro da Siltomac? Porque eu imagino que lá no começo deva ter passado pela cabeça de vocês todos os setores, né? E em qual momento vocês sentiram aquele clique que fala, essa área aqui me interessa? Eu fazia qualquer negócio, Luiz. Qualquer negócio para mim ficar no escritório. Adorava ficar com a máquina de calcular, ou na época a máquina de escrever, adorava. Aquilo lá eu me identificava muito com a parte do escritório. E eu fui ficando, ficando e
Tô, parte tô do lá, escritório. virei patrimônio. E assim foi identificando mesmo, né? Porque como a gente passou em todos os departamentos da empresa, eu acabei ficando naquilo que eu mais me identifiquei, né? E foi na parte administrativa, financeira, comercial ali, que é o que me move. E com você, Mariana, foi parecido também? Ah, também. Foi assim, a gente teve uma infância muito boa, muito saudável. E a gente construiu muito a nossa base de valores, né? Vendo o trabalho do meu pai, do meu tio, do meu avô, sabe? Vendo ali, sabe, os tijolinhos sendo colocados mesmos, né? E, e eu vejo assim que foi muito leve, porque a gente ia para o escritório realmente para brincar. A gente fazia as coisas ali, mas era uma brincadeira. No meio de uma brincadeira, a gente ia aprendendo conceitos muito fortes. Então, isso direcionou para que área, entender qual era a minha habilidade, qual era a habilidade da Silvia. Silvia sempre foi muito bem na parte financeira. Eu já descobri logo de cara que eu não gostava dessa parte. Eu gostava da parte de produção, de saber como as máquinas funcionavam, peças. Era isso que fazia eu, sabe, que me motivava, né? Ainda eu lembro quando a gente foi desenhar nosso logo. Numa brincadeira de criança, a gente participou. E eu, assim, sou muito grata pelo meu pai, meu tio e meu avô terem dado espaço para nós. Porque a gente tinha, ao mesmo tempo que a gente era criança, a gente tinha voz, sabe? Eles ouviam o que a gente falava, mesmo sendo uma criança, eles escutavam a nossa opinião. Então, foi muito legal, foi uma infância, assim, muito divertida, sabe? A gente foi... eu não sei se eu posso dizer que foi um trabalho, porque foi muito legal. E a gente aprendeu, conhecia cliente, conhecia fornecedor, e numa dessa a gente foi conhecendo várias pessoas aí ao longo da trajetória, né? E aprendendo com cada uma delas, né? Você vai... coisa que você aprende com o cliente, né? Os clientes que iam lá na fábrica, viam a gente trabalhando, sempre incentivava, né? Incentivava. Tinha um ou outro que sempre brincava com a gente, né? Ó, se precisar de um advogado, você me chama. Sou eu, seu advogado. Nossa, Seu Rino Silvia. Ferrari. Sempre falava isso quando vinha a gente. E outra coisa, ele sempre falava, sempre que você vai fazer um documento, sempre põe a data. Não tem um dia que eu não vou, pego meu caderno, vou colocar, eu não lembro dele. Que ele falava, você sempre põe a data. A primeira coisa, antes de você for anotar, é a data. Você anota o que tá combinando. E ele sempre, toda vez que ele ia lá fazer uma negociação com meu pai, ele falava, me chamava lá e falava. Então você vai aprendendo, né? E esse é um único exemplo que me veio aqui em mente agora, mas são vários, né? E com certeza com a família, com meu pai, com meu avô, meu tio, né? A gente aprender a fazer o que é certo. Faz o que é certo, custa o que custar, né? Então, é uma base muito rica, né? De valores e princípios que você recebe ali e que é usado para a vida toda, né? O meu pai costuma falar, fazer mais ou menos e fazer certo dá o mesmo trabalho, faz certo. Você evitar dor de cabeça lá na frente. E foi indo assim, e você vê, falou assim, uma coisa que se ensinou para uma criança, mas que hoje é tão usado, né? Tão usado em todas as nossas atitudes, né? É verdade. Eu percebo que por vocês terem essa vivência, né, e terem inclusive terem tido a oportunidade de crescer junto com a primeira geração da Siltomac, que foi o Sr. Tomás, e isso fez com que a cultura da Siltomac fosse muito forte, muito presente até hoje. Então, acho que de uma forma natural, a cultura se fez ali e se solidificou, né? E eu fico pensando, dentro desse cenário, né? Com certeza, em algum momento, para o senhor Silvio, ele deve ter olhado para vocês assim e falado, meu Deus, elas estão voando. E em que momento que aconteceu essa reflexão para o senhor, seu Silvio? Que o senhor olhou para elas e falou, opa, elas não estão mais brincando, já é sério o que elas estão fazendo. Eu acho que eu me espelhei na ideologia do meu pai. O meu pai era uma pessoa calma e serena. E nunca vi meu pai falar um nome feio, uma coisa. Sempre ele foi assim, teve categoria, né? E
Eu tenho certeza que eu acompanhei o sistema dele de elogiar. E tudo que eu fazia, por exemplo, teve uma época eu comecei a criar porco. Ele não falou não. E teve um cliente nosso, falou, olha, se vai devagar com isso, porque eu nunca vi ninguém ficar rico criando porco. E meu pai dizia, olha, se é um animal que come o que a gente come, dificilmente vai dar lucro. E meu pai não me contrariou, fiz a criação, as construção, tudo. Chegou numa época, eu tinha 1.000 sacos de milho, os porcos comeram 1.000 sacos de milho e os porcos não valiam 300 sacos de milho. E meu pai não falava nada, deixou eu tirar minhas conclusões. Aí eu falei, pai, mas como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho como comprar milho. Meu pai falou, faz um balanço, vê quanto vale toda a porcada. Não valia 300 sacos de milho. Mas ele não contrariava, ele dava a corda. Não, vai em frente, né? Mas eu mesmo cheguei a essa conclusão que aquela atividade não ia dar certo. Então eu deixei elas na mesma coisa. Eu deixei andar. Não é os pequenos erros, aquele de chamar atenção, né? Olha, um dia vai aprender, né? Então elas estudaram, né? Silvia é formada em contabilidade, em economia, Mariana em engenharia mecânica e os genros também estudado, que é uma grande alegria para mim, são muito bons. E vamos dizer assim, quando você pensa num sistema de família e vê que a família é o mais importante de tudo, você tem a paciência de ensinar e eles têm a paciência de aprender. Isso que é a verdade. E não é à toa o sucesso da Siltomac, né? A gente vê que isso é consequência de todos esses valores que vocês criaram e reproduziram. E então, assim, não dá para falar que não tem explicação o sucesso da Siltomac, muito pelo contrário. Eu acho que fica claro quando as pessoas têm contato com vocês e entendem que isso é uma consequência natural de um trabalho feito com paixão, né? E quando a gente fala de empresa familiar, a gente sabe que tem muitas vantagens. Eu vejo que, por exemplo, vocês respiram a Siltomac, né? Seja feriado, fim de semana, vocês estão o tempo todo respirando Siltomac. Então a gente sabe que trabalhar em família tem muito ponto positivo. Mas quais são os maiores desafios? Porque existe uma diferença entre você trabalhar com pessoas contratadas e você trabalhar entre sua família. E com certeza vocês já entenderam como contornar esses desafios. Mas quais são os principais? O que é mais difícil quando a gente está trabalhando em família? Olha, Luiz, eu acho que é mais... Os benefícios são tão maiores do que as dificuldades, porque a gente se completa. A gente entende que cada um se completa. Por exemplo, eu vejo a Silvia assim com uma maestria na área financeira, na área comercial, seguindo aí os ensinamentos do meu pai, sabe? Que sempre foi comercial. E assim, então a gente entende que cada um tem a sua função, a sua habilidade e aquele dom. Então eu falo assim, ela faz muito melhor do que eu faria. Então o que ela fizer e ficou decidido, tá bem feito. Da mesma forma o Dirceu adora inovação, ele é, assim, ele respira tecnologia. Então, assim, é muito gostoso isso, o nosso bate-papo informal, porque o assunto de domingo é sobre a Siltomac, entendeu? E aí o que acontece? A gente entende o que é que move cada um. E a gente respeita aquele espaço. Por exemplo, eu não posso dar pitaco na área dela, eu não posso passar por cima do meu pai, que chegou antes da gente. Então a gente entende muito bem o lugar de cada um. E a gente respeita isso. Meu cunhado no frigorífico, ele toca o negócio com também muita maestria, ele sabe o que ele está fazendo, sabe? Então a gente é muito cauteloso para dar uma sugestão, uma opinião,
Porque a pessoa que está ali fazendo, a gente sabe que ela está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem ali naquele momento. Da mesma forma que eu também faço. Se eu, de repente, tomei alguma atitude, eles têm a certeza que eu fiz o que eu podia fazer naquela hora. Então, eu acho que quando a gente tem esse entendimento, o respeito, não tem como dar errado. E é muito bom, porque, por exemplo, qualquer empresa, se tem as dificuldades ali, surge um obstáculo, mas você vai contar com a sua família. Fala assim, ô Silvia, eu não consegui desenrolar isso aqui. Me ajuda, me dá uma opinião, me dá uma sugestão. Eu falo assim, ô pai, tô com dificuldade nisso, o que eu faço? Então, você sente que vem uma opinião sincera, sem nenhum julgamento. E isso é muito bom. Eu sou muito feliz, assim, de estar nesse meio. E as vitórias são maiores do que aí os obstáculos, né? Eu ia resumir exatamente assim. Acho que são mais vantagens do que dificuldades, né? Obstáculos. Sim. O grande desafio é justamente você conseguir enxergar isso, né? Que a família é a prioridade, né? Acima do negócio, primeiro vem a família. Primeiro ela é minha irmã antes de ser minha sócia, né? Primeiro ele é meu pai antes de ser meu chefe. E pronto, a partir do momento que você tem isso como uma decisão, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Hoje a gente aqui está gravando esse podcast, para quem não sabe, dentro da AgriShow. Então a gente está aqui com o estúdio dentro do nosso stand. Mas eu queria traçar um paralelo com a primeira feira que vocês participaram. Nossa! Senhor Silvio, eu não sei se o senhor lembra exatamente a primeira, mas pode falar de uma forma geral das primeiras. As primeiras feiras que a Siltomac participou. O senhor lembra de algum detalhe, como que elas eram, que equipamentos o senhor levava? A primeiras feiras foi em 1979. Mas a AgriShow, acredito que 1994 foi a nossa primeira, né, pai? Em 94. As máquinas nem azuis eram vermelhas. Tinha, um sistema de mistura diferente, que era inovador na época. E a gente percebe, assim, como as coisas acontecem rápido, né? Você fala assim, nossa, de 94 pra cá, mas quanta coisa mudou, né? No sábado que a gente veio aqui acompanhar a montagem, fazer parte do nosso treinamento, a gente entrou aqui na feira justamente lembrando isso, né? Falando assim, nossa, vocês lembram? A primeira AgriShow, a gente era criança e a gente vinha aqui junto, a gente ajudava... Arrumar o stand, colocar catálogo. Colocar o catálogo nos armários, deixar tudo organizado para a equipe chegar na segunda-feira. Assim, nossa, olha a nossa evolução, né? Olha como as coisas precisam mudar. Olha da onde a gente, né? Como a gente começou o plantio da AgriShow e olha hoje, né? Olha o nosso stand. Olha os equipamentos, olha a monstruosidade do nosso equipamento. Olha só, hoje é a oportunidade que a gente tem de estar apresentando para o mercado uma misturadora que carrega 25 toneladas. Pois é, eu não ia entrar nesse assunto agora, mas já que você falou, eu vou puxar esse gancho. Que lançamento é esse que a Siltomac fez esse ano? Meu Deus, fazendo um link com a pergunta anterior, Luiz, em 94, muito provavelmente a gente veio com uma máquina de 3 metros cúbicos. 10 metros cúbicos Era no máximo. 1203, você lembra? 1203, E eu vou te 1410. contar que ainda tem cliente no mercado que tem essas máquinas trabalhando, a gente fornece a peça de reposição. E assim, é um orgulho, né? Você fala assim, é feito para durar, né? E eu sou Né, testemunha pai? disso, vai. Porque eu já encontrei cliente no campo de eu estar com uniforme em algum evento. E chegou uma pessoa que me viu com o uniforme da Siltomac e me chamou exatamente para ele me mostrar uma imagem que ele tinha no celular, que era um vagãozinho vermelho, que eu já tinha visto em algumas fotos ali, eu sabia que era da Siltomac mesmo, mas eu nem imaginava de que ano era aquilo, né? Ele mostrou, ele falou, isso aqui é de 1900 e bolinha, lá não lembro quando que ele falou. Eu falei, mas caramba, e tá funcionando, né? Tá nativa ou tá encostada? Ele falou, não, tá nativa. A gente fez uma manutenção, reformou uma parte ou outra ali, mas tá inteirão, tá rodando. Então a gente vê que assim, não é papo de venda, né? Não é falar, feita para durar, todo mundo fala. Só que pouca gente consegue provar isso, né? Uhum. E a gente vê que vocês têm esse carinho até com os equipamentos que já foram descontinuados, né? A Siltomac continua fornecendo peças para as máquinas antigas. Como que funciona isso? Sim. Exatamente, Luiz. A gente mantém, né, na nossa fábrica lá em São Carlos, um estoque de peça de reposição, desde a primeira máquina fabricada, né, desde das primeiras misturadoras, linha de misturadoras, todas as peças para ter a reposição de peças para o cliente, né?
E ele mantém a máquina, é um orgulho para nós, né? Uma máquina, mesmo antiga, em funcionamento, né? E o cliente atendido, que é o que mais importa, né? A satisfação do cliente, né? Então, é muito importante isso para nós. E aí, falando sobre o lançamento, né? Voltando nele agora, porque é um lançamento que mexe com a pecuária de uma forma geral, porque eu não lembro de ver um misturador tão grande, com tanta capacidade de carga no mercado. Só que ele não é só um equipamento com grande capacidade de carga, ele é um equipamento diferenciado, porque ele não tem corrente, não tem engrenagem. E em que momento que vocês fizeram esse primeiro equipamento tão disruptivo, que não tinha corrente e engrenagem? Isso em algum momento era quase impensável, né, seu Silvio? Sabe o que acontece? Pensamento nosso, a gente sempre pensou em ser diferente do mercado, sem copiar. As nossas primeiras máquinas não era copiado em nada. Era uma invenção, uma inspiração nossa. Dessa máquina é a necessidade do mercado. O mercado está tão saturado de corrente, engrenagem, manutenção, nem tem quem dá manutenção nisso daí. Então a gente desenvolveu esse sistema de redutor e com o conselho de um pessoal dos Estados Unidos. Eles falaram, nós cansamos da corrente e das engrenagens. Aí nós mostramos a nossa máquina, então nós ganhamos um prêmio lá nos Estados Unidos com essa invenção, que é única no mundo, assim, todas têm corrente. E, vamos dizer, foi para atender uma necessidade, mesmo no Brasil como no exterior. E hoje a gente vê que isso chegou nos maiores confinamentos aqui do Brasil, né? Pude ver alguns vídeos que a gente faz do Siltomac em ação, de clientes rodando com equipamentos da Siltomac, muitos clientes com mais de um caminhão acoplado de grande capacidade. Então a gente vai entendendo que o mercado está pedindo esses equipamentos, não só robustos, mas com grande capacidade de carga, principalmente para quem trabalha em grande escala, né? Exato. Essa proximidade com o pecuarista e um outro fator também que nos ajuda demais é a gente ser pecuarista também. Siltomac também é pecuarista, né? A gente tem o nosso frigorífico e a nossa marca da carne. Então a gente tem Siltomac na nossa carne, então é um orgulho muito grande. E o que acontece? Viver todas essas operações faz com que a gente sinta onde é que é o gargalo, onde é a dor do pecuarista, e o que precisa ser melhorado. Isso dá muita ideia, sabe? Assim, você vive o dia a dia ali. Então, ao mesmo tempo que o nosso confinamento é nosso campo de testes, ele é ali onde a gente vive a pecuária na prática. Então, isso é muito bom. E esse bate-papo com os nossos clientes e amigos, isso também é fundamental para que a gente tenha esses insights. O que o mercado precisa, né? É escutar o cliente, né? E isso é muito bom. Então, eu penso que é por aí também. Mas você citou que a Siltomac é pecuarista e a gente sabe que a Siltomac não atua só com a indústria de máquinas e nem só com a criação de gado. Ela domina toda a cadeia produtiva. E como que vocês conseguem... eu já acho que é absurdo vocês conseguirem cuidar da indústria, tá? E aí vocês cuidam da indústria e tem a plantação de milho, de soja, de sorgo, eventualmente. E aí vocês usam isso para alimentar o gado. E aí vocês também têm o frigorífico e tem a boutique de carne, ou seja, vocês estão de ponta a ponta no processo. Isso mesmo, Exato. Luiz. A gente costuma brincar que a gente é uma empresa do pasto ao prato, né? A gente tem a fazenda, né? Onde a gente planta o milho, faz a silagem, armazena essa silagem para tratar dos animais, engorda, cria, recria, engorda dos animais. E essa é uma parte, né? Daí, essa fazenda, ela é campo de teste para nossas máquinas. É ali que a gente vai viver na prática o dia a dia do pecuarista. Aonde que a máquina precisa ser melhorada, onde ela tá boa, para usar isso como ponto forte. E assim aprimorar, né? Melhorar. Aí esse animal, a gente envia ele pro
para o nosso frigorífico, onde a gente realiza os cortes especiais e distribui ele, né? Tanto no atacado quanto na boutique da carne, que fica numa loja da fábrica, né? Para também ter a experiência, um consumidor, um cliente da cidade, da nossa cidade, também ter acesso a essa carne premium, né? Porque hoje ainda é mais comum, né, a rotina de uma boutique de carne nas cidades. Mas quando a gente criou o frigorífico, quando a gente abriu a boutique da carne, não era tão acessível assim você ir no supermercado e você comprar um bife ancho, um bife de chorizo, era um brisket. Não existia. Hoje é difícil de achar, mas você consegue encontrar, né? Então, a gente quis dar também a oportunidade de a gente ter essa carne acessível a toda a população. Afinal, a gente era criador, né? Então, a gente faz todos esses cortes de carne e a indústria de máquinas para pecuária, né? Que é fornecer as melhores máquinas, ter as soluções para o pecuarista, entendendo a dor dele, porque a gente é pecuarista também. Que legal. Então, aí eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se vocês vão poder responder, porque talvez seja um segredo de família. Mas eu sou testemunha e eu talvez seja suspeito para falar isso, porque eu estou próximo de vocês, mas eu falo com tranquilidade para todo mundo. Antes de eu conhecer a Siltomac indústria, eu já era um fã criado pelo meu pai, das carnes da Siltomac. Então, lá em casa, quando ia rolar algum churrasco, assim, alguma comemoração, que era um churrasco especial, para algum momento, falar, aniversário de alguém, alguém casou, sei lá. Era falar, não, então vamos comprar carne Siltomac. Era tipo o ápice, sabe? Então, eu já sabia que tinha essa qualidade na carne, e depois, estando junto com vocês na indústria, eu entendi que os equipamentos também têm uma qualidade absurda. Então a pergunta que eu quero fazer, qual que é o segredo para fazer tão bem tanta coisa? Porque, como eu disse, não é fácil. Se fosse só a indústria já era complexo. Mas como que vocês fazem tão bem tantas etapas do processo produtivo da carne? Como que vocês conseguem ter um equipamento excelente, uma carne final, um produto final ali com tanta excelência? Qual que é o segredo de vocês? Isso era uma paixão do meu pai. Tudo que nós fizemos era na verdade, um gosto dele. Era a indústria. Meu pai sempre dizia, não pode parar de colocar um tijolo em cima do outro. Entendeu? E nós fomos realizando esse sonho dele. Foi feito tudo com muito amor, entende? Complementando, né? Eu acho que também é a dedicação, né? A dedicação da família toda, né? Você pega em cada setor, em cada empresa, tem alguém da família se dedicando, fazendo o negócio acontecer, não deixar para acontecer e ver o que vai dar. Não, é fazendo acontecer, tomando a dianteira e fazendo acontecer. Então, acho que é o segredo, né? A gente tá junto ali, fazer dar certo. E só essa como opção, fazer até dar certo. É verdade. Eu acho que esse é um diferencial, né, da nossa empresa, né? Porque a gente está junto com os times e essa convivência vai fazendo com que a equipe também vá pegando o DNA, a raiz da empresa, né? E que todo mundo respire, porque todos nós representamos a empresa, então os colaboradores, todo mundo vai tomando essa vivência também, né? Eu acho muito interessante, mas eu acho que o fundamental também é a melhoria contínua. A gente fala assim, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. E como o pai fala, se eu aprender uma coisa por dia, no final do mês eu aprendi 30 coisas. Então, é a melhoria contínua, né? Todo dia fazer uma coisa nova, bem feita. Muito bom. E o que a Siltomac está preparando para o futuro? O que o pecuarista que já conhece a marca e já aposta nos equipamentos, o que vocês planejam para o futuro? Como que a Siltomac se vê daqui 5 anos? Porque a gente pode dizer que a gente já está vivendo o futuro da pecuária hoje no presente, né? A Siltomac é uma empresa que está à frente do seu tempo. Então, a gente pode continuar esperando esse mesmo movimento da Siltomac, de estar sempre à frente do tempo, vamos dizer? Com certeza, Luiz. A resposta é a anterior, né? A gente vive no processo de melhoria contínua e eu costumo falar com ambiguidade a melhoria contínua sempre. Porque sempre a gente precisa estar melhorando.
E a gente sempre precisa se superar, né? A gente sempre precisa inventar algo melhor do que a gente já inventou. O que a gente já inventou já é o ontem, né? A gente tem que estar pensando no futuro, como atender ainda melhor a necessidade do cliente, agilizar a rotina dele, maximizar a produção dele. Então esse é o nosso objetivo, a inovação, né? A tradição, a força, a tecnologia é o sangue que corre na nossa veia. E é isso que tem que o que se espera, né? O que a gente espera, né, da Siltomac. Quer acrescentar alguma coisa, Mariana? Não, é isso aí. A inovação não para, né? Isso é o que move a gente, né? Sempre tem um lançamento. E quando esse lançamento chega aqui, a gente tem a certeza de que ele já foi trabalhado há 2 anos atrás, às vezes até mais tempo. Então, é um processo, né? Quando a gente... o pecuarista pode ter certeza que quando a gente apresenta um lançamento aqui, já tem 2, 3 lá na fábrica sendo testado, preparado, porque não para, não pode. Hoje a gente não pode deixar de inovar, né? Seja num processo, seja num equipamento, seja na tecnologia. Então a gente tem que ser essa mudança, né, diária. E falando em inovação, a gente falou aqui bastante do 50RR, que é o nosso lançamento, sem corrente, sem engrenagem, 25 toneladas de capacidade de carga, mas ele não é o único lançamento que a gente trouxe para a AgriShow 2026, né? A gente tem mais produtos que são lançamentos, é isso? Exatamente, nós estamos com 4 lançamentos nessa edição, é uma edição especial da AgriShow para nós, né? Nós estamos com um esparramador de fertilizante 100% hidro, disponível aqui na AgriShow. Nós temos também a misturadora tracionada a trator, modelo 25RR, também sem corrente e sem engrenagem. O mesmo sistema que nós temos no acoplado a chassi de caminhão, agora na versão disponível para trator. Também sem corrente e sem engrenagem. Nós estamos com o misturador vertical. Nós se superamos na questão de capacidade do misturador. Nós tínhamos até 22 metros cúbicos. Então agora nós temos outros modelos também maiores. E trouxemos aqui para a AgriShow de 32 metros cúbicos. E sem contar, né, esse daí são os lançamentos dos novos equipamentos. Mas todos os equipamentos é um processo da melhoria contínua, né? Então, não há nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, é isso em todos os equipamentos. E aí eu vou dar uma de desentendido e vou fazer uma pergunta aqui para vocês, porque a 50RR deixa muito claro que a Siltomac está super pronta para atender os maiores pecuaristas do Brasil. Mas e o pecuarista de menor escala? Ele também pode contar com os equipamentos da Siltomac? Tem equipamento que atende o pequeno pecuarista, o médio pecuarista? Claro, toda a tecnologia embarcada na misturadora 50RR, é possível você encontrar uma misturadora da linha tracionada, uma linha de 6 metros cúbicos, ou a nossa máquina de 5 metros cúbicos. Todas elas saem com itens de série e semelhantes, né, à tecnologia já embarcada na 50RR, que é o caso da Solomac, o nosso painel de balança sem fio. Com controle de gerenciamento gratuito para o produtor. Toda essa tecnologia que tem no grande equipamento tem na pequena também. Então a Siltomac atende desde o pequeno produtor até o grande produtor. Que legal. Os sonhos de vocês, eu imagino que estão muito ligados com a Siltomac, né? Claro que a gente tem sonhos individuais também, mas quais sonhos vocês têm que estão ligados à Siltomac? Criar os meus filhos na Siltomac. Pronto. Nossa, é justamente isso o que eu tava sonho. pensando. Né? Sonho a gente dar continuidade nesse negócio, né? Porque é um legado, né? É a história do meu avô. Né? Foram 92 anos do meu avô, respirando, vivendo Siltomac. É o sonho do meu pai, o sonho do meu tio, sonho meu, da minha irmã, do meu cunhado, do meu marido, e que a gente espera conseguir passar para os nossos filhos, né? Então, ver o Murilo, o Theo, a Laura, o Léo engrenando é o nosso maior sonho, a nossa maior realização, de ver eles hoje sendo igual a gente, indo para o escritório e ficar brincando, desenhando, conversando
em cada departamento ali, é já viver o começo do sonho realizado, né? Então, a continuidade do negócio, né? Eu acredito que vai dar para realizar muito sonho, porque eu sou meio ruim de morrer, sabe? Já aconteceu tanta coisa na vida, entendeu? Eu acho que vai dar para... Acho não, tenho certeza, né? Então a gente pode falar que o senhor é bom de viver. Não que o senhor Bom é de ruim. viver, ruim de morrer. Bom de viver. E que engraçado, né? A gente falando disso, eu pensei numa frase que talvez seja até a resposta para aquela pergunta que eu fiz sobre qual que é o segredo. Eu não lembro quem que é o autor da frase, mas ele fala: sonho que se sonha só é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade. Então eu acho que é um pouco do que explica o sucesso da Siltomac. Vocês sonham juntos, né? Vocês têm os sonhos individuais de você, mas a Siltomac é a comunidade de um sonho, né? Acho que é onde vocês compartilham o mesmo objetivo, né? Com Exato. certeza. Exato. Foi muito assertiva a sua frase, Luiz. É minha não, teve algum pensador que já falou isso no passado. Foi muito assertiva a frase mencionada. Coube bem, né? Coube muito bem e é isso, a gente compartilha um sonho mesmo. E é isso que faz a gente acordar todo dia cedo, né? E todo mundo atrás do mesmo objetivo, né? Todo mundo junto, então faz parte. E hoje, assim, eu senti um orgulho muito grande aqui na inauguração, ver as crianças, né? Com uniforme, torcendo. E quando vai ser a inauguração? E agora vai? E quando vai ser? Aquela ansiedade, que era a ansiedade que a gente estava sentindo ali naquele momento também, né? Então, é muito bom viver isso em família, a gente poder compartilhar esses momentos, né? Então, é incrível isso. Graças a Deus e que Deus permita que a gente tenha muita saúde para poder viver muito mais isso, né? Vai permitir, tenho Muitas certeza. outras agrishows virão. Então, eu acho que é incrível essas oportunidades. E falando em AgriShow, eu sei que é cedo para falar sobre o ano que vem, mas o que a gente já pode criar de expectativa para a AgriShow 2027 da Siltomac? Nossa, coisa boa, Luiz. Muita coisa boa. A gente não para e eu vou te falar, é incrível o que a gente vai apresentar. Pode esperar, gente. Primeiro dia da AgriShow ano que O vem. mínimo vai ser um caminhão autônomo. Exato. Mas já dando spoiler, então. seu Silvio, não pode falar assim. Estou fazendo lançamento. Ó, Porque já Pré-lançamento. essa show já está superada já. Já estou falando da próxima. justo. Então isso podemos marcar, anotar na agenda, cobrar ano que vem? Anotar e vai ter o caminhão autônomo. Ó, que legal, cara. Então, e é mais uma inovação, porque acho que, posso estar enganado, mas acho que não tem isso no mercado da pecuária hoje, né? Na pecuária não. Existe em mineração, né? E depois a gente vai ter um podcast muito interessante também, né? Ah, é? Com o pessoal da Scania. Vai ser bem legal e, assim, a visão de futuro tecnológica deles também é incrível. E completa um pouco desses próximos anos aí que virão. Mas vem muita coisa boa por aí, pode ter certeza. Já está marcado aí lançamento do ano que vem. E falando sobre a Scania, acho que a gente pode destacar as parcerias que a Siltomac tem também com tanta marca forte como a Scania, né? A gente tem uma parceria com a Siemens também. São muitas parcerias. A gente sente que tem muita gente forte caminhando ao lado da Siltomac, né? E acho que isso também é parte do sucesso, né? É verdade, graças a Deus. Nada se faz sozinho, né, Luiz? E eu acho muito interessante assim, o nosso dia a dia, porque nessa jornada, quando aparece a dificuldade, aparece a solução. E eu vejo assim o reconhecimento a nível mundial que a gente recebeu da Siemens. É incrível. O ano passado a gente foi para Detroit para apresentar a nossa inovação e ter esse reconhecimento a nível mundial. A gente fala assim, todo software da Siemens, que as telas que se abrirem no mundo inteiro, elas se iniciam com o nosso misturador. Então você fala assim, é um carimbo ali de que a gente é inovador, da energia que a gente tem, né? Da força pela inovação, desenvolvimento, tecnologia. Então isso algo assim que deixa a gente muito cheio de orgulho, receber esse reconhecimento. E esse ano a gente vai para Detroit de novo, em junho, para apresentar mais inovação. Que legal, é a Siltomac no exterior. Exato, né? Exato. Tem que pensar uma coisa, meu avô dizia que gavião não anda com urubu. Você sabe por quê? Não sei.
porque senão ele vai começar a comer carniça. Justo. Só aí já está explicado como que a Siltomac defende suas parcerias, né? E é um relacionamento com esses parceiros, assim, que vai se construindo com o tempo. Por exemplo, a parceria com a Scania. A troca de ideia entre as engenharias é muito boa, é algo que faz a gente crescer, que desafia a gente. E é um bate-papo muito, assim, de alto nível. Eu fico encantada com isso, de você ter uma conversa franca com o seu fornecedor, o parceiro, e falar assim, eu preciso disso. Aí a gente entra no meio da solução e a gente é o problema ao mesmo tempo. Então eu acho isso muito legal. O mesmo acontece com o pessoal da Parker, é uma parceria, assim, com a Samsung. Então a gente fala assim, é muito bom a gente perceber que a gente está com parceiros fortes ao nosso lado, né? Pardal não pode andar com João de Barro. Você sabe disso, né? Ele vira servente, né? Eu conheço outro que é similar, que é o papagaio que acompanha João de Barro, vira ajudante de pedreiro. É o mesmo Também. É o mesmo raciocínio. O seu Silvio é uma biblioteca de ditados populares também, mas com muita sabedoria, né? Não é só um ditado popular, né? O seu Silvio é um ótimo contador de história, né, seu Silvio? Ele tem storytelling, sem nunca ter feito um treinamento de storytelling. O senhor lembra de alguma história muito engraçada que aconteceu, que envolva a Siltomac, o seu trabalho com a Siltomac? Deve ter muitas, mas... Conta aquela história do começo da fábrica, que você era várias pessoas. Ele também ele tem multidentidade. Quando no início, lá nos anos 70 para 80, então não se tinha telefone, tudo era difícil. Conseguimos, nós mesmos colocando os postes da cidade até na empresa, e colocamos um telefone, e a gente fabricava umas carroças na época, que era vasculante, metálica, e mandava para o Nordeste. Na época, era uma carroça moderna, né? E o meu avô dizia o seguinte, quem faz carroça acaba puxando ela. Logo eu parei de fazer as carroças. O senhor entendeu? queria puxar. Não. Mas quando as pessoas ligavam lá, às vezes que precisavam no rolamento de cubo da carroça, os cubos eram de aeroílis, que era na época o mais tinha no ferro velho era o aeroílis, Jeep, né? Então eu dizia assim, eu falava, vou passar na seção de peça. Então eu era o Silvio, o Roberto, seção de peça, e o Irineu. Não tinha, era só eu e eu, né? Então eu vou passar pro Roberto, mas passar o quê? Dá no teclado do telefone. Alô, pois não? Então, olha, o senhor vai no ferro velho aí, o senhor compra o rolamento, é mais barato, tal. Mesmo porque você não tinha, né? Eu também não tinha, que se eu tirava o rolamento do cubo, depois não montava outra carroça. E eu decorei esse número de rolamento até hoje, é o 501349/10. Pode dar um Google aí quem está assistindo, que eu tenho certeza que vai encontrar que é esse rolamento. Né? É o rolamento do cubo, o rolamento Tink. Então a pessoa falou, seu Roberto, muito obrigado e tal, tal. Então era assim, né? Então quando era para segurar a bucha, era o Irineu, né? Pois não, aquela voz calma, né? Outro perfil. Outra pessoa. Então vamos dizer assim, era um cenário, era um circo, entende? Para poder tocar. Era muito engraçado. Isso é jogo de cintura, né? Jogo de cintura, entendeu? E o senhor tem anos de experiência, né? É muito gostoso ouvir as histórias do senhor. E eu ouço falar da Mariana e da Silvia que o senhor saía com um caminhão carregado de equipamento, e o senhor não voltava enquanto não vendesse tudo. O senhor demorava para voltar? Não. Não, porque eu numa feira me deram no Paraná, né? Coisa de mais de 40 anos atrás. E chegou lá, eu tinha já fazia colhedeira de forragem e tomaram conta do meu terreno que eu ganhei lá. Aí eu deixei uma máquina na calçada na feira. E
E a feira estava para começar no outro dia e eu com a máquina na calçada. Todo mundo passava ali e chamava atenção. E eu ia falar Siltomac, ninguém conhecia, não sabia. Aí chegou a polícia e falou, você precisa tirar a máquina daí. Eu falei, mas não tem placa, não tem nada, né? Aí do guarda lá, os federal, né? Ele falou, pô, mas você tá engraçadinho, hein? Eu falei, não, eu não tô engraçado. Se tivesse placa, eu não punha a máquina aqui. E como Jesus Cristo nunca me abandonou, aparece uma pessoa de lado da feira, tinha uma aveia plantada, isso no Paraná. Esse holandês falou, essa máquina corta aveia? Falei, corta. Podemos experimentar? Falei, pode, senhor. Aonde que é a propriedade? Ele falou, a minha aqui, ó. Aonde a feira era uma propriedade dele. Conclusão. Ele pegou o trator, engatamos na colhedeira e fomos lá fazer cortar a aveia. Como era vizinho, o pessoal pensava que era dia de campo na feira. Todo mundo correu lá, passaram a cerca, todo mundo foi lá ver a máquina trabalhar. Eu vendi essa máquina para essa pessoa e formei uma parceria, uma empresa na época, Pontrac, e eles pediram 5 colhedeiras e 5 vagão. Eu precisei sair correndo e ir embora, porque eu não tinha como entregar. Então, antes de começar a feira, eu vendi a máquina, recebi e vendi 10 máquinas. Montei no caminhão, um caminhão a gasolina, um treco velho, precisava tomar uma antitetânica para andar com ele. E fui embora, cheguei na firma, falei pro meu irmão, na época não tinha celular, não tinha telefone, falei, nós estamos enroscados. E eu vendi e não tem como entregar. O dono dessa concessionária era o senhor Henrique Borg. Esse homem foi um pai na minha vida. Eu falava que ele era o meu pai do Paraná. Devo muito a esse homem, hoje falecido, mas esse homem me ajudou muito, acreditou muito em mim. Entendeu? Então, eu digo uma coisa, ninguém vai para frente sozinho. Sempre tem alguém para dar um empurrão. Entende? Então nós tivemos muita gente. Você pega um apoio espiritual. Tivemos um cliente, o seu Constantino, de Rio Preto, Odílio Bergamini, Antônio Campanelli. São pessoas que são espíritos luz na vida da gente. Então eu digo uma coisa, quando você tendo um amigo desse jeito, você só vai para frente. Entende? É só a gente ter a sensibilidade de enxergar as pessoas que te querem bem. Entendeu? Mas que eu tive um empurrão de muita gente, eu tive. Pelo profissionalismo, né? Mas pode ter certeza que o senhor também, e a família de vocês, está sendo também esse empurrão para muita gente. Sim. E acho que é uma forma de retribuir a sociedade, né? Lógico. É uma troca. Exatamente. É verdade, passa um filme na nossa cabeça, né? Meu pai falando os nomes dos clientes. É impossível a gente vir em uma Grishow e não se lembrar do senhor José Pascoal Constantino, né? Toda Grishow vindo aqui no stand. Puxa. Esse era um cliente que falava pra mim, como o seu Rino. Olha, você tem um advogado aqui, se você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Sempre. E é muito gostoso a gente ver que esse relacionamento passa além de gerações. Porque hoje vem o Matheus, que é filho ele vem do com José, o filho. vem com o filho dele. Então é muito legal a gente ver isso e perceber essa trajetória que a gente conheceu. A geração que conviveu com meu pai, a nossa geração, a geração daqueles mais jovens. Isso é muito legal. É assim, uma coisa muito valiosa. E se vocês pudessem, não, vocês podem. A gente vai estar gravando aqui um recado para a posteridade. Hoje a gente tem a 4ª geração da Siltomac, que são os filhos de vocês, que já estão super envolvidos ali com o negócio, né?
que recado que vocês deixariam hoje para a quinta geração que vai vir em algum momento? Meu Deus! Grave um recado para a posteridade. Nunca deixe de sonhar, né, Luiz? É o sonho que nos move, né? Que é a raiz da nossa família. Na dúvida, use o bom senso, como o pai diz, né? Na dúvida, use o bom senso e faça sempre o que é certo. Olha, a gente aos 70, na verdade, conheceu 3 gerações, né? Então tem muitos clientes nossos hoje, dos seus 30, 40 anos, que eu conheci o avô deles. Entende? Então tem muitos que eu falei, eu conheci o seu avô. É muito engraçado isso daí, né? Você conhecer 3 gerações, né? E eles permanecem no negócio e é cliente da gente. Então, quer dizer, é um trabalho de gerações. E isso vai continuar. Entende? E se o senhor tivesse 10 segundos ali para deixar um recado para os seus bisnetos, que seriam a quinta geração, que recado que o senhor deixaria? Continuar com a mesma ideologia. Sempre pensar que a vida é um supermercado. Você vai pondo as coisas no carrinho, vai pondo, mas uma hora você tem que passar no caixa, não tem? Sempre a pessoa pensa nisso. Isso é importante. Não precisa pisar em cima de ninguém, não precisa ser mais que ninguém. A pessoa tem que ser sempre a mesma. Nós não estamos aqui para fazer bonito para os outros. Nós temos que fazer bonito para a gente mesmo, não é? Ser solidário, isso que é a verdade. Como meu avô era, meu pai, e eu sempre fui. Meu irmão, que cuida de creche com 320 crianças, trabalha de voluntário em hospital, só ajuda os outros. A vida dele o sonho dele é isso daí. É voluntário das coisas e faz as coisas acontecerem. Então eu acho que essa ideologia, se eles continuarem, essa é uma receita do bolo. Entendeu? É uma bíblia. Perfeito. Isso é nada mais do que, não simplificando, porque é bem complexo, mas nada mais é do que continuar o legado que vocês já construíram, né? Então é cultivar essa cultura, né? Isso aí nunca vai cair da moda. Isso aí é coisas do futuro, né? Muito bom. A gente ficaria aqui, acho que horas e horas papeando, né? Porque o seu Silvio é um ótimo contador de histórias. Vocês duas viveram uma história muito particular também. Vocês cresceram dentro de tudo isso que foi construído lá atrás, né? Então, vocês também são parte da construção. Então, só de vocês 3 aqui já sai muita história boa. Muito. Então, eu queria já convidar vocês para um próximo podcast em uma oportunidade breve. A gente vai estar gravando também o podcast lá em São Carlos, né? Depois que a gente terminar aqui a Grishow. Então, se vocês permitirem, eu gostaria de bater mais papo com vocês numa próxima edição. Vocês topam? Vamos sim. Opa. É um prazer. certeza. Aceito! Que legal, então fechou. Então, em breve, mais um episódio aí do podcast Fala Pecuarista com a família da Siltomac aqui, não é? Obrigada. Obrigado. Obrigado vocês pelo papo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, particularmente. Acho que o público também vai gostar muito. E que a gente possa fazer isso cada vez mais, que é bater papo com gente que tem a acrescentar na vida da gente, né? A ideia do podcast é realmente a gente dar voz para o pecuarista, e nada melhor do que começar com uma família de pecuaristas, né? Para conversar com outros pecuaristas. Então, acho que essa troca é sempre muito legal, né? A gente vê em muitos eventos, os pecuaristas, mesmo que não se conheciam, se entrosando rapidamente. A gente vê amigo de amigo começando a trocar ideia, trocando figurinha. Então, é um meio muito rico para a gente contar histórias, né? E trocar histórias. Então, que a gente possa contar mais histórias juntos aí num próximo episódio em breve. Conte comigo. É isso aí, combinado. Obrigado. Então, fechamos aqui nosso primeiro episódio do nosso podcast Fala Pecuarista, um podcast da Siltomac. Vemos vocês em breve mais um episódio também com a família Siltomac aqui que vai participar com a gente. E é isso, se você curtiu o conteúdo, curte nosso vídeo, compartilha com quem tiver interesse, com quem você conhecer, que pudesse interessar por essas histórias. E segue a gente para acompanhar as próximas histórias que a gente vai estar contando aqui para vocês. Obrigado, até a próxima. Siltomac
braço forte do pecuarista. Tradição, força e tecnologia. Aê!